Boa noite, aqui estamos com o Toque do Dia, com esse propósito, né, de anunciar a palavra de Deus. E, como de costume, temos convidado essa noite, e o convidado é o Júnior e a Patrícia, os irmãos ali da Igreja Neotestamentária de Ladário, né, ativo ali na obra, estão na frente da obra, na parte de estudo, na parte de louvor. E, quando possível também, eles me acompanham até Porto Soares, né? Este ano inicia, vamos ver que façamos essa viagem internacional, ajudar os irmãos ali na Bolívia também. Então, é um ministério amplo, né? E eles sempre têm uma boa palavra para anunciar aqui no Toque do Dia. Já estiveram várias vezes, então vamos convidar Patrícia, primeiramente, para dar o recado que o Senhor tem colocado no seu coração, essa liberdade que aqui no Toque do Dia nós temos. Por favor, Patrícia, chega até aqui. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui, né? Nesse início de ano. Estava até comentando com meu esposo que no início de 2022, na primeira quinta-feira do ano, né, nós estávamos aqui na live, nós estivemos aqui e eu trouxe uma palavra sobre a faxina da alma. E é sempre bom, né, começar com o ano, com essa limpeza, fazer essa faxina na nossa mente, no nosso coração, tirar as impurezas. E essa mensagem eu li lá no livro de Colossenses, né, que eu falei sobre a faxina da alma. E eu agradeço muito, né, a Deus por este momento, por estar aqui para levar essa palavra. Esse irmão Marcos que tem a confiança, né, em mim, no meu esposo. E a gente está em processo de aprendizado a cada dia. Todos os dias Deus tem me ensinado. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a ansiedade, que é esse mal do século que nos acompanha, esse sentimento de estarmos ansiosos, né, a todo momento, essa incredulidade de não colocarmos a nossa confiança totalmente em Deus. E isso pode nos atingir, né? A Bíblia fala pra gente não andar ansioso, fala pra gente olhar para as aves do céu, né? E basta olharmos para o céu também, que nos traz a paz, nos traz refrigério para a nossa alma. E Deus, Ele está conosco, né? Ele é o nosso Senhor. E eu creio que o primeiro passo de você deixar de ser ansioso é deixar Deus ser Senhor da sua vida. Deixar que Ele tome as rédeas, o controle, o domínio da sua caminhada aqui na terra. E aí você descansa nele. E você não venha a ficar ansioso. Então, depositar a sua confiança em Deus, a sua esperança, a fé, a certeza que Ele tem o controle de todas as coisas, vai te trazer paz. A sua alma vai estar em paz. Então, isso é muito importante para a nossa caminhada, porque a ansiedade, ela é uma doença que pode ser crônica ou pode ser aguda e a gente fica estressado, tira o nosso sono. E muitos médicos até sugerem que a pessoa faça exercício físico, leia, durma mais, para que não fique ansioso. Mas se também você não tiver sua vida embasada na palavra de Deus, deixar Deus nortear você aqui na terra, não deixar Ele ser prioridade na sua vida, você vai caminhar por caminhos opostos e irá te distanciar de Deus, irá deixar você confiar menos em Deus e olhar para as coisas aqui da terra. E não é esse o objetivo do ser humano aqui na terra. O propósito do ser humano aqui na terra está totalmente voltado para Cristo. Fomos criados para servir a Cristo. E vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 6, diz assim: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis
ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo fala da ansiosa solicitude pela vida. E como que hoje tem muitas pessoas ansiosas por não deixarem Deus agir, são incrédulas, não confiam totalmente em Deus. E deixar Deus ser Senhor da sua vida é deixar Ele comandar a sua vida, os seus passos, o seu caminho aqui na terra. Ele quer ser seu Senhor e seu Salvador, mas muito tem Ele apenas como Salvador da sua vida. E Ele quer ser Senhor. É entregar a Ele os seus planos e falar: Senhor, está diante de Ti. Foi apresentado diante de Ti. Foi levado até Ti. Então seja feita a Tua vontade. E aí descansar. Até mesmo você planeja as coisas aqui na terra e entrega para Deus. Mas se a resposta de Deus for um não, ou não é assim que eu planejo para você, filho, você não aceita essa. Ou acha que não é isso a vontade de Deus, que a vontade de Deus tem que se encaixar com a sua vontade. E muitas das vezes não é isso que acontece. A vontade de Deus, ela deve prevalecer na nossa vida. Ela deve reinar na nossa vida. E assim que a gente vai vencendo. A palavra de Deus lá no livro de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não nos deixa passar fome, ele não nos deixa desamparado, ele não nos deixa sem investimento, sem bebida, sem a nossa água, sem a nossa comida, sem a nossa roupa. É o que fala aqui na palavra de Deus. E todas estas coisas, se referindo ao que beber, o que vestir, o que comer, se referindo a isso, todas estas coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Então não há o que se preocupar, porque Deus, que cuida das aves do céu, que cuida dos lírios do campo, vai cuidar também de mim, que sou filha, e vai cuidar também de você, se entregou sua vida a Cristo, também é filho de Deus. Ele vai cuidar de você todos os dias. A sua cama, o seu conforto, Ele terá ali para você. E quando permitimos, que Ele seja esse Senhor da nossa vida, a gente descansa. A gente encontra paz. A gente está ali debaixo das suas asas, estamos seguros. A sua verdade, ela é escudo. A palavra de Deus irá nos guiar. É uma forma de todos os dias você acordar, ler essa palavra, começar o dia com a palavra de Deus, começar o dia sendo iluminado por essa palavra, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a gente deixa essa palavra de Deus fechada, ela não está sendo luz. Ela é luz para o nosso caminho quando a gente tem um conhecimento, quando a gente lê essa palavra, ela está sendo luz.
A luz, ela é colocada aqui na nossa frente para nos guiar. Ela não é colocada atrás porque vai iluminar atrás. A gente quer iluminar a frente porque ela vai iluminar o nosso caminho. Então a palavra de Deus precisa estar na frente. Ela irá nos guiar. Então ela precisa estar na frente. O próprio Senhor Jesus disse: vinde após mim, que eu vos farei pescadores. Ele sempre fala: vinde após mim. Ou seja, ele na frente e eu e você atrás. Não é eu e ele do mesmo lado, porque daí a gente vai estar concordando com as mesmas coisas juntas, vamos tomar as mesmas decisões juntos, e não é assim que Deus fala. É ele na frente, ele decide, ele tem o controle e você submete à vontade dele. Sim, Senhor, é assim e é assim. Não tem não, Senhor, não aceito. É sim, Senhor, seja feita a tua vontade. É deixar ele ser Senhor. E como isso, deixando ele ser Senhor da nossa vida, traz alegria ao coração do Pai, saber que ele se agrada da gente, saber que ele se alegra ao olhar aqui na terra e ver que tem um filho que se submete a ele e se submete. Quando nós nos submetemos a ele, submeteremos também a nossa família, submeteremos também no nosso trabalho, nosso chefe, no nosso marido, né? Estamos dentro da vontade de Deus, estamos nos parâmetros que Deus criou e está aqui nessa palavra. Então essa é uma forma de alegrar o coração de Deus, tocar o coração de Deus e nos ser abençoados por Ele, né? Então, irmãos, que hoje você deixe essa palavra te guiar durante este ano de 2023, né? Que você tenha um ano guiado pelo Espírito Santo, que o Senhor te oriente nessa jornada e te capacite, e que você não venha ser dominado por esse sentimento de ansiedade, para que não fique doente, sabendo que Deus está aí a um passo da sua oração para te abençoar, para te socorrer, para te sustentar, para te dar água, bebida, comida, assim como Ele tem sustentado os nossos irmãos da igreja perseguida, né? Se você ler relatos, testemunhos, Deus tem sustentado eles com água, com bebida, com vestimentas, e principalmente a palavra de Deus tem chegado ao coração dos nossos irmãos da igreja perseguida, para você ver como que Deus, Ele alcança a todos. Ele alcança milhares de pessoas que estão sedentas e que buscam ser socorridos por eles, que estão desesperadamente buscando socorro e pressa para ele socorrer, para elas serem atendidas por ele. Então que esse ano você busque a Deus, confie nele, deixe ele ser Senhor, de fato, estritamente ser Senhor da sua vida. Não negocie as vontades de Deus. Não negocie seu tempo com outras coisas, com entretenimento. As coisas de Deus, elas são inegociáveis. Leitura, primeiro, suas primícias a Deus. Oferecer pela manhã as suas primícias. Assim como lá no Antigo Testamento a gente vê que as pessoas ofereciam a Deus o seu melhor. A melhor vaca, né? A melhor colheita. Oferecia ali para Deus. E hoje, qual é o seu melhor? A sua primícia, o seu primeiro momento pela manhã, ali ao acordar, orar, agradecer a Deus e ler a palavra. Às vezes na correria a gente só consegue orar, mas tire um tempo e ofereça a Deus ali sua leitura, seu momento com Ele, que isso não pode ser negociado. Seu momento com Deus é único, é importante, é ímpar, é você e Deus ali. E isso precisa estar firme na sua vida, precisa estar na sua mente para que você não fique ansioso. Hoje eu tive um momento de ansiedade, parei, chorei, orei bastante, me ajoelhei. Eu já tinha orado pela manhã, mas aí à tarde, novamente, eu senti que eu precisava orar mais, porque eu não queria ser tomada por esse sentimento, eu não queria ser afetada, né, por esse sentimento, pela mudança, né, que está acontecendo aí na minha vida, na minha família. E aí, por
por mudança de casa, e eu fui tomada por esse sentimento de ansiedade, porque é algo novo para mim. Eu não conheço, eu não sei nada sobre isso, então isso me afetou. E aí, nesse momento, eu me apeguei ali, me ajoelhei, fui orar, me apeguei com Deus e falei, Senhor, está diante de Ti, foi colocado diante de Ti. Não é algo diferente, foi apresentado ao Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle e está na direção. Então, me ajude a me acalmar. Porque se não for da Tua vontade, Senhor, pode estragar esse plano. Se não for da Tua vontade, pode intervir. Se não for da Tua vontade, pode interromper. Mas se for da Tua vontade, que tudo dê certo. Até o último momento ali. A pessoa, o lugar para assinar, que tudo seja certo. E Deus, Ele tem mostrado a Sua presença nos detalhes que a gente tem visto a presença de Deus, a mão de Deus. E isso, de certa forma, me acalmou. Isso me acalmou, me trouxe paz. E é assim, irmãos, a nossa caminhada. É buscar o Senhor, é não deixar ser tomado por esse sentimento, que pode ser agudo, pode ser crônico, causando estresse, mal, e sendo tomado a ponto de ser dominado somente com remédio para controlar essa ansiedade. E Deus, Ele está aqui para te ajudar, para te fortalecer. Então ore, busque a Deus, se apegue com Ele e deixe Ele ser Senhor. Não seja confundido por essas coisas, mas tenha a palavra esclarecida na sua mente para que você não fique ansioso, não haja com incredulidade. Que Deus, Ele abençoe sua vida, suas decisões esse ano, suas metas, e que Ele seja Senhor da sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Agora 2023, feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Nos dê sabedoria, nos dê crescimento, nos dê discernimento da Tua palavra, nos dê entendimento do alto, né? Em meio a tanto engano que vem sendo pregado e a tanta confusão que nós mesmos passamos, né? No coração, na mente, que o Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade, como está escrito e foi dito pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Irmãos aqui que não faltam, né? A essas lives, nosso irmão João Ferreira, Judismar Soares, né? Eles sempre estão aqui, né? Que bênção, né? Estão aproveitando toda a palavra que tem sido pregada. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite o tema Zelo de Deus com entendimento. Não sei se você já ouviu falar. Tem algumas passagens que falam sobre o zelo de Deus, né? Mas apenas zelo de Deus, nós vamos ver que nessa noite aqui, que apenas o zelo de Deus não é suficiente, né? Assim como eu trouxe uma vez aqui uma mensagem, trouxe muitas mensagens abençoadas aqui, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos usado nesse canal como um canal de bênção na vida dos irmãos, na vida de pessoas que ainda não conhecem a Deus, por meio deste instrumento, né, de mídia. Eu trouxe uma mensagem que chamada A Fé que Importa, né? E lá eu tratei que não basta ter fé, não é qualquer tipo de fé, que existe a fé natural, que existe a fé dos demônios, que é crer que Deus existe, Deus é um só, mas isso não basta, né? E há uma fé que importa, né? Que nos faz nascer de novo, que nos faz nos arrepender, que nos faz nos entregarmos ao Senhor e nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Assim como há essa fé especial, essa fé que importa, essa fé em que você se entrega, essa fé que você se importa com a vontade de Deus, com a sua palavra,
e não deixa a sua vida da forma que está, como se você não conhecesse a Deus, como se você não conhecesse a sua palavra, como se você não conhecesse a sua vontade. Então assim também existe o zelo de Deus. Existe um zelo que eu posso ter apenas religiosamente falando. Eu posso ser praticante de uma determinada religião, de determinados ritos, costumes, né, crenças, e nem por isso só, eu tenha entendimento. E nós vamos ver alguns versículos que falam sobre esse zelo de Deus. Paulo era extremamente zeloso da doutrina que foi ensinado, né? Da doutrina que ele cresceu, que ele se tornou ali um grande mestre no judaísmo, na sua terra, com os seus mestres, e era extremamente zeloso, porém sem entendimento, porém sem saber quem era o Cristo que ele perseguiu, o Cristo que ele perseguiu até a morte os seus próprios discípulos. Então ele não tinha entendimento, mas ele tinha zelo. Nós vamos ver aqui alguns versículos, né? Os irmãos estão acompanhando, estão me vendo e ouvindo bem? Dê um glória a Deus aí. Irmão João Ferreira aí, amém. Judimar, graça e paz, né? Os irmãos têm que interagir. Vamos lá. No livro de Atos, capítulo 22, Atos, capítulo 22, versículo 3 em diante. Olha o que diz essa passagem, Atos 22, 3 em diante. Olha aqui que o próprio apóstolo Paulo diz a respeito de si próprio. Ele fala assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Olha só, não faltava zelo nele, não. Não faltava fervor naquilo que ele acreditava. Não faltava diligência. Ele não era relaxado, desleixado, né? E olha só o versículo 4. João Vitor aí, meu cunhado, entrou também. Boa noite, João Vitor. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram. E se atemorizaram muito. Mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Bem-vinda, irmã Dalci Colombo. Dalci Colombo. Porto Soares. Então nós acabamos de ver essa passagem, né? Que na introdução, no início do capítulo, fala que ele era um varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, que não era qualquer um,
instruído conforme a verdade da lei de seus pais, né? Ele fala de nossos pais, que ele estava falando a israelenses ali, a judeus. Zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Mas interessante que nesse momento Paulo está falando quem ele era, né? Está testemunhando como é que ele era, como é que ele pensava, como é que ele estava equivocado, embora muito determinado, muito seguro da doutrina, dos ensinos, da lei, das ordenanças, dos costumes. Ele era extremamente zeloso. Nós vamos ver um versículo que ele fala que o seu zelo, a sua sabedoria excedia em muito aos da idade dele. Então ele não era qualquer um, mesmo antes de se converter. Ele era um bom exemplar, um bom representante da sua cultura, da sua crença, do judaísmo. Só que nós vemos aqui que ele estava praticando aquilo de forma ignorante. Como assim ignorante? Havia verdades que ele não sabia. Por exemplo, ele cria que Jesus Cristo ele acreditava que Jesus era um impostor. Ele não cria que Jesus era o Messias. Por que eu consigo confirmar isso? Porque ele perseguia aqueles que diziam que Jesus era o enviado para Israel, que Jesus era o Messias que havia de vir. Então esses eram chamados de blasfemos. Eles não acreditavam, eles não aceitavam que Jesus viria nessa simplicidade, que viria ali do meio do próprio povo, que seria ali um carpinteiro. Eles não aceitavam, isso era blasfêmia naquela época. Mas faltava essa informação, entender, crer, ser revelado, ter entendimento na mente de Paulo de que este humilde Jesus de Nazaré era e é o Salvador de Israel e de todos os que nele creem, de todos os gentios, inclusive você e eu. Então ele tinha zelo de Deus, porém sem entendimento. Já introduzimos a mensagem. Olha que interessante, ainda nós temos no livro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 13 ao 18. Acompanha comigo aí, ou atentamente com seus ouvidos. Gálatas 1, 13 ao 18. Olha o que ele fala. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, olha só o entendimento chegando na vida de Paulo. Olha a revelação do Filho de Deus. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Ou seja, ele não consultou homens. Ele não foi perguntar para o líder A ou para o líder B se aquilo que aconteceu com ele foi verdade. Se aquela revelação, se aquele fato sobrenatural que aconteceu na vida dele tinha sido verdade ou uma alucinação. Ele não teve essa dúvida. Ele diz, não consultei a carne nem o sangue, ou seja, homem algum, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Ele não foi nem perguntar para os apóstolos que eram mais antigos que ele, olha só. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias.
e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então você vê que a revelação do Cristo que Paulo não conhecia foi tão impactante que não restou dúvida. Quando ele cai por terra, no versículo que nós acabamos de ler anteriormente, na outra passagem, ele diz: quem és, Senhor? Ele já sabia que não era qualquer um que estava falando com ele, ele já chamou de Senhor. Depois ele diz: o que eu devo fazer, Senhor? O que quer que eu faça? Eu não tenho escolha a não ser obedecer. Esse Senhor que acaba de falar comigo era o próprio Cristo, que tinha morrido e ressuscitado e apareceu a Paulo. Paulo diz que apareceu a ele como a um abortivo, como o último, como a um fora do tempo. Jesus já havia subido ao céu e sobrenaturalmente aparece a Paulo. E tinha um propósito na vida de Paulo. E eu quero abrir um parêntese aqui para chamar a sua atenção para esse versículo 15, que fala assim: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Às vezes a gente lembra de alguns profetas do Antigo Testamento que eram separados desde o ventre com uma missão, como foi Moisés, como foi alguns outros profetas, como foi, por exemplo, Sansão, né? E a gente pensa que aquele escolhido de Deus desde o ventre, ele tem que nascer e ter uma vida no trilho, uma vida perfeita, uma vida sem nenhum caminho tortuoso, porque ele nasceu escolhido de Deus. E Paulo diz que mesmo que ele tenha passado por tudo que passou e foi até um perseguidor da igreja, ele também foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Então há uma esperança para você. Talvez você olhe para alguém que nasceu em berço evangélico, que teve uma vida ali longe da imundícia do mundo. Você olha e vê ele hoje um pastor, um pregador, e fala assim: nossa, mas ele foi separado, ele foi escolhido. Ah, eu não, eu fui muito torto, eu fui viciado em droga, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui ladrão, Deus não tem nada comigo, eu não mereço. Mas aqui Paulo está falando que mesmo sendo um perseguidor da igreja, mesmo perseguindo o próprio Cristo, porque Jesus falou para ele: por que me persegues? Está falando que ele foi separado desde o ventre da sua mãe. Quem garante que você também não é um escolhido? Não é porque pelo que você passou até aqui que isso faz de você inapto para a obra de Deus. O Senhor é especialista em restaurar. Fez de um perseguidor da igreja o maior líder do cristianismo, falando de um homem pecador como nós. O maior líder do cristianismo, o apóstolo Paulo. De perseguidor a perseguido. E que entregou a sua vida por amor do Evangelho. Carregava em seu próprio corpo as marcas de Cristo de forma literal, os açoites que ele tomou. E ele falava: ninguém me julgue, porque eu trago as marcas de Cristo em mim. Isso era literal, isso não era figurado. Ele carregava literalmente as marcas dos chicotes, as marcas do apedrejamento, literalmente em seu corpo. E ele tinha isso como orgulho. Então há esperança. Não pense que se você não nasceu de forma privilegiada, não foi criado ali na linha, que você não pode ser ninguém. Fica essa palavra de reflexão, né? De esperança. E continuando, né? Nós pegamos esse texto para ler essa parte da... Ele perseguia a igreja de Deus. Deixa eu voltar aqui para achar minha referência, do versículo 13. Versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Interessante que ele ser extremamente zeloso não foi suficiente para que ele tivesse entendimento. Quero que comentem aqui embaixo, por favor, quem estiver ouvindo com fone de ouvido, se eu estou falando muito alto, se eu estou gritando, que eu sei que incomoda. Quem estiver com fone de ouvido, eu posso falar um pouquinho mais baixo aqui. Quem está no fone de ouvido, né? Às vezes incomoda quando eu estou ouvindo alguém. Interessante, meus irmãos, que isso não... O fato dele ser extremamente zeloso
não fez com que eles estivessem no caminho certo. Esse é o cerne da mensagem nessa noite, né? Então não devo ser zeloso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você estiver numa seita, não resolve. É melhor você estar menos zeloso, mas com entendimento, no caminho correto, com sua confiança em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, do que estar numa seita, equivocado, mas extremamente zeloso, né? Extremamente praticante, só que não está praticando Cristo, só que não está praticando o Evangelho, só que não está praticando a liberdade que você tem em Cristo, está ainda preso a ritos religiosos, está ainda preso à lei de Moisés, está ainda preso a costumes e a ordenanças que foram ordenadas a um povo específico chamado povo de Israel. Você é a igreja de Deus, você é a igreja gentílica, você é Novo Testamento. Se você não é judeu, e mesmo que você seja judeu, você não vive sob a velha aliança, você está vivendo sobre a dispensação da graça. Então, temos que ser zelosos, sim, mas sobre o fundamento correto. Paulo era zeloso sobre o fundamento errado, sobre o fundamento de Moisés, sobre o fundamento de Davi, sobre o fundamento da lei. E é por isso que ele depois recebe essa revelação e entende a liberdade que ele tem em Cristo Jesus. Tanto é que ele chega a repreender Pedro. Certa ocasião, Pedro tentou se parecer judeu quando apareciam judeus. Tentou se parecer gentil quando apareciam gentios. E ele corrigiu a Pedro. Ele repreendeu Pedro. Não convém que seja assim. Isso é hipocrisia. Se você está livre em Cristo, você está livre. Não se faça judeu com judeus e gentil com gentios. Assim como os apóstolos tentaram colocar sobre a costa dos gentios costumes judaicos, ele falou assim, Pedro disse, nem nós mesmos conseguimos suportar essa carga, você colocar sobre os ombros dos outros. E aí instituíram lá 4 ordenanças, né? Para que seguíssemos. Nós, gentios, eles instituíram, depois que reuniram os apóstolos. Mas não vem ao caso agora. O que importa é, você tem tido o zelo de Deus com entendimento? Você não tem sido apenas legalista? Legalista é aquilo que você faz seguindo o que está escrito, mas aquilo não move a sua vida, não muda o seu interior, não muda a sua conduta, não muda o seu caráter, não muda quem você é quando ninguém te vê. Nós temos que ser autênticos. É melhor ser mais ou menos com Deus e na frente de todos do que ser ótimo na frente de todos e mal quando estamos sozinhos. Ser irreconhecíveis como se Deus não nos visse. Não estou dizendo que somos perfeitos, mas uma das maiores características, né, boas que Davi tinha era essa honestidade. Era ter esse coração que se rasgava diante de Deus. Esse coração que reconhecia, como alguns salmos, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, eu não estou bem mesmo. Eu tenho que revelar isso a Deus, eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que proclamar palavras de vitória na minha vida. Como Jó estava ali desgraçado na sua vida e disse, eu porém sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é esperança. Domingo passado eu falei na igreja, aquele versículo que Jó fala, porque há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará, e essa água é o próprio Cristo. Não precisa nem dele na sua essência, é só o cheiro de Cristo já nos reaviva, já nos salva, já nos motiva, já nos consola. Não precisou um banquete para fazer Elias caminhar mais 40 dias no deserto, foi só pão e água. Não foi um frango assado, não foi um churrasco, foi pão e água, mas porém vindo do próprio Deus. Quando Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto, os anjos vieram e o serviram. Não foi banquete não, mas foi do céu. Se for de Deus é suficiente. Se for de Deus vale muito mais do que banquete do diabo, do que o diabo ofereceu para Jesus, te darei todos os reinos. Se prostrado me adorares, transforma essa pedra em pão, ou seja, faça do meu jeito. Faça uma adaptação, não espere o Pai. O Senhor Jesus venceu a tentação e depois os anjos o serviram, né?
Tem mais um ensino nesse texto, né? Sem me alongar muito, a última referência, Romanos 10, Romanos capítulo 10, de 1 a 13. Romanos capítulo 10, de 1 a 13. Olha só. Irmãos, Paulo dizendo: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, como Paulo foi no passado. Tinha zelo de Deus, mas não com entendimento. E Paulo está vendo que os seus irmãos, né, de sangue de Israel, de povo, estão como ele era, com zelo de Deus, mas sem entendimento. Olha só, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, olha o problema da falta de entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha o problema. A falta de entendimento estava fazendo o povo estabelecer sua justiça própria por meio da lei e rejeitando a Cristo, a justiça que foi trazida pelo próprio Deus. Estavam trocando o certo por algo antigo, algo defasado, algo que apenas apontava para a vinda de Cristo. E aí, quando o próprio Cristo vem, eles não aceitam a Cristo. Então, estabeleceram a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha o problema do entendimento. Falta de entendimento. Olha o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, aí você conhece essa passagem, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Até o 13. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo, lembrando que judeu e grego quer dizer judeu e gentios, tá? Grego muitas vezes faz referência a gentios. Judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a justiça que o Senhor preparou para nós. É por isso que nós lemos tanto no apelo, no final da mensagem, este versículo. Mas que diz, ou seja, que justiça é essa? Esta é a palavra, olha só, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não há como ser mais claro que isso. Você que quer viver na legalidade, você que quer viver na lei. Versículo 4 para você: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei mostra que todos nós pecamos.
Mas a justiça de Deus mostra que todos nós podemos ser salvos se nos arrependermos, crermos e nos convertermos ao Senhor. Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? E nesse mesmo capítulo fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas os homens o rejeitaram, porque suas obras eram más, e eles amaram mais as trevas do que a própria luz, que é o próprio Cristo. Isso não quer dizer que você tem entendimento, que você crê na justiça de Deus por Cristo e que você não deve ser zeloso. Não, vamos ser zelosos, mas embasados na justiça, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outra pedra, a Bíblia fala. Não há um novo alicerce. A pedra de esquina, a pedra angular, o alicerce é e sempre será o próprio Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu deixo essa palavra com os irmãos, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha aí te dar paz ao seu coração, te dar renovo, te dar forças para prosseguir. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Vou passar para o nosso irmão Marcos. Olá, irmãos. Tivemos duas palavras preciosas, né? Tanto da Patrícia como do Júnior. E a Patrícia falou de ansiedade, né? Ansiedade realmente é um excesso de futuro, queremos antecipar o problema. E aí o excesso de futuro da ansiedade, excesso de ansiedade da depressão, né? Então, realmente foi muito boa a palavra da Patrícia, do Júnior, e realmente o zelo, né, do apóstolo Paulo, né, era um zelo que ele enxergou, né, depois de um tempo, depois dele ser liberto da cegueira espiritual, ele começou a enxergar naqueles que estavam em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém e foi conversar com aquelas pessoas, dando testemunho, e ele se deu conta que eles também estavam cegos, né? E no mesmo problema do zelo demasiado, né? Que cegava o entendimento deles, e como cegou também do apóstolo Paulo. Então queremos agradecer por essa palavra, e que realmente podemos ser pessoas simples e realmente compreender aonde o outro se encontra também, né? Para crescermos juntos e esperarmos também o próximo a crescer, a entender, e muitas vezes necessita de mais passos, né? E o caminho muitas vezes é longo, e nós estamos com pressa, queremos que o outro compreenda, mas o outro tem o seu tempo, né, determinado, e necessitamos de paciência para o próximo, né? Porque o próximo também pode ser que está necessitando de um tempo para compreender totalmente a palavra de Deus, né? Então, cada um tem seu tempo, e Deus tem a paciência conosco, né? E devemos ter paciência com o nosso próximo, né? Porque Deus, no passado, teve paciência com nós também, e precisamos, então, ter paciência com o próximo, tá bem? Então, essas duas palavras abençoadas. Queremos agradecer a presença de Patrícia, de Júnior, aqui conosco essa noite, no Toque do Dia. Essa palavra vai ficar gravada, quem quiser ouvir vai estar à disposição na página do Toque do Dia. Bem, queremos agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, felicitar por o ano de 2023, que inicia agora, que seja de bênção, de promessas realizadas nas suas vidas, tá bem?
Então, assim terminamos com o toque do dia dessa noite. Obrigado, a atenção de todos que estão presentes. Um abraço a todos.